Bem-vindos, senhoras e senhores. Invencível. Uma história muito conhecida por sua violência e pelos combates épicos. Mas teve um acontecimento que devastou grande parte do planeta Terra. Numa guerra que durou 3 dias. Hoje eu vou lhes contar a história da Guerra Invencível. Mas para vocês entenderem o que levou a esse acontecimento, eu tenho que ir ao prelúdio. Tudo começou com um homem chamado Engstrom Livy, que tinha a habilidade de se deslocar pelas dimensões. Após ver a grandiosidade do multiverso, Engstrom resolveu criar uma máquina para absorver o conhecimento das suas variantes do multiverso e assim ajudar as realidades com o melhor que cada uma tinha. E para isso, ele pediu ajuda dos Gêmeos Demolidores. Depois de um tempo, se ouviu que os gêmeos estavam livres e que estavam montando alguma coisa. Então ele mandou o Mark para lá para dar uma olhada. O Mark, que nessa época tinha poucas ideias, foi para cima dos gêmeos. O problema é que o Engstrom tinha chamado outras variantes dos gêmeos para construir a máquina. E quando eles viram o Invencível, eles foram para cima dele. O Engstrom viu o Invencível levando uma coça e mandou os gêmeos pararem. Porém, eles o ignoraram totalmente. O Engstrom, então, tentando ajudar o Invencível, tentou sair da máquina. Mas na hora que ele tirou o capacete, a máquina deu um problema e explodiu, matando quase todo mundo lá dentro. Depois disso, o Engstrom acorda nos destroços, confuso e deformado. O plano deu certo, mas não totalmente, já que agora o Engstrom não sabe mais diferenciar quais são as suas memórias e quais são as memórias dos outros Engstrom. E para piorar, o Mark, na maioria das terras do multiverso, é um vilão. E todas as crueldades que os Engstroms passaram na mão do Invencível estão na cabeça desse Engstrom, o fazendo criar um ódio do Invencível. Um tempo depois, o Engstrom vai até a casa do Mark e ameaça sua família, enquanto o joga em diferentes dimensões. Depois que o Mark viu que o Engstrom havia batido em sua mãe, ele perdeu totalmente o controle e começou a bater no Engstrom com toda a força, o que o fez achar que o Engstrom havia morrido. Mas de alguma forma ele conseguiu sobreviver. E depois de muito tempo, vemos que ele está espionando o Mark e que recrutou 16 versões dele. E na edição 60, a Guerra Invencível começa. Os 16 Marks começam a sair de portais e se espalhar pelo mundo. O Engstrom agora, ele não quer só matar o Mark. Ele quer destruir a sua imagem. Ele quer que todos odeiem o Invencível. Enquanto isso, o Mark principal está na casa da Ivy Atômica, conversando. Até que eles recebem uma ligação da penitenciária Stronghold, pedindo ajuda. Os Invencíveis então começam a destruir tudo em diferentes localidades do mundo. O Mark então chega à prisão e encontra sua contraparte de Moicano. Os dois começam a se enfrentar e a batalha é bem equilibrada. O Mark então começa a perguntar como ele havia chegado ali, mas ele não responde. Os dois continuam se enfrentando e o Mark consegue nocauteá-lo. Porém, o Mark vê o orbe que o estava observando há tempos atrás. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os heróis que estavam ali começam a atacá-lo, confundido com um dos Invencíveis malignos. Além disso, alguns presos começam a se enfrentar lá. E um deles, um dos vilões do Invencível, escapa, o Power Plex. Mas ele resolve não fazer nada por hora e vai embora. Já em outros locais, vemos que alguns heróis também estão enfrentando os Invencíveis malignos, como a Ivy Atômica, o Kid Omni-Man, o Duncan Rosenblatt, o Tech Jacket e o Spore. Os ataques estão sendo noticiados na televisão e vemos que o Invencível conseguiu esclarecer as coisas para os heróis que o estavam atacando. E além disso, o Pentágono também foi atacado.
Mas o Brit e o Donald conseguiram matar o Invencível lá. O Cecil, então, vendo a gravidade da situação, manda chamar todo mundo. No segundo dia, tudo se intensifica. Vários grupos de heróis se juntam à batalha, como os Youngblood. Enquanto isso, vemos o Mark, que já está suspeitando que o responsável seja o Angstrom Leve, e aí, indo em direção a um invencível maligno que está lutando ferozmente contra a Cyberforce. Em outros locais vemos Savage Dragon, Witchblade, Shadowhawk Madman, Jack Estacado, Pete e entre outros heróis tendo batalhas brutais contra os invencíveis malignos. Inclusive, o Pete rasga o rosto do Invencível enquanto eles estão nos céus, o fazendo despencar logo em seguida. Enquanto isso, vemos que o Mark, Eve Atômica e a Cyberforce conseguiram derrotar o Invencível maligno. Mas a Eve saiu extremamente ferida, obrigando o Mark a sair do campo de batalha para levá-la ao hospital. Em outros locais também vemos que um Invencível está humilhando os Guardiões Globais, até que o Asa Negra se sacrifica e o joga no Sombraverso. Já em outro local, vemos o Kid Omni-Man enfrentando uma variante do Invencível, que foi até a casa do Mark principal para matar sua mãe. Enquanto isso, vemos que a tropa jovem está levando uma surra de outro Invencível maligno. O Rex então manda o blindado levar todos para longe, enquanto ele ficaria lá para segurar o Invencível. O Invencível então agarra o Rex pelo pescoço e zomba dele, dizendo que ele não tinha mais nada para usar contra ele. Mas o Rex diz que ele tem sim, o próprio esqueleto. Então ele morre, levando o Invencível junto. Enquanto isso, vemos o Mark e a Eve no hospital. Cecil aparece e diz que o Mark não deveria estar ali, mas o Mark diz que a Eve precisa dele ali. Então o Cecil fala que a situação está tensa, ele precisa do Invencível, mas o Invencível diz que ele não precisa, já que ele tem vários outros super-heróis à disposição. Mas ao escurecer, vemos que a situação é muito grave. No terceiro dia, vemos toda a devastação que a guerra causou e que ainda restaram 8 invencíveis vivos. O Angstrom então fala que a fase 1 do plano está completa e que os invencíveis devem se reunir para guardá-lo. Quando ele aparece, ele manda os invencíveis desfigurar o Mark principal, mas o Mark de capa diz que não, e que estava na hora do Angstrom cumprir sua parte do acordo e os ajudar a expandir os seus impérios. Mas o Angstrom então os ataca de surpresa e os joga numa dimensão vazia e sem vida. Mas logo depois, o invencível principal, o Kid Omni-Man e o blindado vão pra cima com tudo do Angstrom, que os ataca usando os orbes. Mas o invencível consegue destruir todos e agarrar o Angstrom pelo pescoço. O Mark começa a gritar com o Angstrom, falando de todo o caos que ele causou. Mas aí o Kid Omni-Man aparece e pede pro Mark matar o Angstrom para garantir que aquilo nunca mais se repetisse. E é exatamente isso que o Invencível vai fazer. Porém, o Angstrom consegue se soltar. O Mark até consegue agarrar ele pelo braço, mas o Angstrom fecha o portal, arrancando seu braço. Mas o Angstrom não escapa totalmente impune, já que os seus cirurgiões também querem que ele cumpra a sua parte do acordo. No dia seguinte, o Invencível vê toda a destruição que os seus eus alternativos causaram. E é assim que a edição acaba. E é isso, pessoal. Essa foi a Guerra Invencível. Peço por favor que vocês espanquem esse like, espanquem esse botão de inscrição e ative o sininho. E eu vou ficando nessa. Mas antes, eu quero que vocês saibam. Depois da Guerra Invencível, aparece alguém bem mais brutal. O inimigo mais poderoso que o Invencível enfrentou até então. E que só tem um objetivo: conquistá-lo.
conquista.